economia no contexto certo. Oferecimento Exped, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro. Resumo da semana econômica no contexto certo. E o mercado essa semana estava que nem um barco à deriva no meio de uma tempestade perfeita. A variante Delta continua assustando. A desaceleração da China também desanimou, aliada a uma maior pressão regulatória por lá, que derrubou as bolsas essa madrugada. A tomada do poder, do Afeganistão pelo Talibã também trouxe muitas incertezas e sacudiu os mercados no começo da semana. A temida possibilidade da redução dos estímulos mais cedo pelo Banco Central Americano, Federal Reserve, finalmente deu as caras e assustou os mercados com força. E aqui no Brasil, segue o mal-estar com as questões fiscal e política. Sem contar que a curva de juros futura na BMF passou a precificar uma probabilidade implícita de 100% de chance de uma alta de 1,25 ponto percentual na Selic no dia 22 de setembro. Mas no fim da semana, depois de muita movimentação das marés, parece que o céu abriu, pelo menos um pouquinho, e o barco achou seu rumo. A expectativa, porém, é que esses solavancos, que essas turbulências devam continuar nas bolsas aqui e no mundo todo. Mas eu acredito que a correção do Ibovespa foi um pouco exagerada e não refletiu os fundamentos das empresas nem da retomada da economia. No fim, o Ibovespa teve quase uma das piores semanas aí desde fevereiro, tá? Dá uma olhada aqui nesse gráfico da Bloomberg da Bolsa Brasileira, que está terminando a semana em torno dos 118 mil pontos, com 2,5% de queda. No começo da semana caiu, quarta-feira, até quarta-feira, e na quinta-feira, que já tinha caído muito na quarta, subiu e hoje também subiu. Bom, o dólar, vamos ver o gráfico do dólar aqui também. O dólar também se mostrou volátil, subiu bastante, no começo da semana. Hoje está recuando um pouco, chegou a tocar 5,45. É a máxima desde maio. E hoje está fechando aí na casa dos R$ 5,38. Está terminando a semana, mais ou menos 2,5% de alta. Tá? Vale notar que o DXY, vamos ver o outro gráfico da Bloomberg aqui, o do DXY. O DXY, que é o índice do dólar lá nos Estados Unidos, é uma cesta do dólar, é uma cesta de moedas fortes frente ao dólar, tá subindo devagarzinho, mas faz tempo, tá na máxima de 9 meses, ou seja, o dólar tá subindo no mundo inteiro e mostra, assim, que há um pouco de aversão a risco. Mas vamos lá para os principais pontos desse nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto, o tapering está mais próximo do que nunca. Tapering, gente, é um dos temas do meu curso Touro de Ouro 2, que eu estou desenvolvendo aqui em parceria com a Jovem Pan e a New Cursos. Basicamente, é um palavrão financeiro que significa a redução de recompra mensal de títulos pelo Banco Central Americano. O Banco Central Americano compra 120 bilhões de dólares por mês em títulos dos investidores lá no mercado americano. E assim, ele injeta dinheiro na economia dos Estados Unidos. Ele compra o título, tira o título e injeta o dinheiro. Os investidores já esperavam que a qualquer momento essa notícia ia chegar, mas é claro que na hora que chega, dói. E na quarta-feira, a indicação na ata do FONC, que é o equivalente ao nosso Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos, de que a data para começar o tapering pode vir já em setembro, assustou, Setembro é mês que vem, então o pessoal ficou nervoso. Pior, tem mais gente falando que a redução tem que começar agora, não tem jeito, tem que nesse ano mesmo, tá? Bom, os investidores do mundo inteiro estão viciados nesse dinheiro que o Banco Central injeta, E mesmo que a economia melhore, e a gente não precise mais da ajuda dos governos, do governo americano e dos outros governos, as pessoas não querem desmamar desse dinheiro fácil. Bom, pelo menos por outro lado, hoje, aliás, sexta-feira, um cara importante do Federal Reserve chamado Robert Kaplan, que apoia o tapering, o início do tapering, a diminuição da injeção de dinheiro já para agora, disse que ele está de olho nos impactos econômicos da nova variante Delta e pode mudar de ideia. Ele ainda defende a diminuição da injeção de dinheiro lá nos Estados Unidos, agora em outubro. Seria bem interessante, se ele mudasse de opinião para os mercados, tá? E nos faz lembrar o quanto a economia é dinâmica. Obviamente, se ele parar de defender o tapering, parar de defender a diminuição da injeção do dinheiro, é bom para as bolsas. Vamos para o ponto 2. O Delta afeta as economias, e
traz novas restrições. A nova variante Delta do Covid-19 assustou o mundo inteiro. Dados da China e dos Estados Unidos já mostram que a variante do Covid-19, essa nova variante, freou o ímpeto das economias. A confiança dos investidores caiu, gente. A produção industrial da China cresceu menos do que esperado, 6,4 em julho, em vez dos 7,8 estimados e dos 8,3 de junho, né? Caiu bem. Já as vendas do varejo cresceram menos do que a alta prevista, cresceu 8,5% e a expectativa era 11,5%. Depois desses dados de serem divulgados, diversos analistas revisaram para baixo as previsões de crescimento da China. O Brasil também sofreu cortes, né, nas previsões do Brasil. O UBS Banco do Brasil, por exemplo, o UBS BB, passou a ver um crescimento de 5,5% na economia brasileira para esse ano, menos do que eles achavam agora há pouco. As vendas do varejo por aqui também caíram, 1,1% em julho. Tá? O Delta também trouxe retrocesso nas reaberturas. Por exemplo, lá na Nova Zelândia, a Nova Zelândia voltou a impor lockdown e o Japão está cogitando prorrogar o fechamento, né, o confinamento para conter a pandemia do Covid-19 e essa nova variante Delta aí. Aliás, se você se interessa em saber como os indicadores econômicos pressionam as marés dos mercados, como eles mexem na bolsa, no dólar e nos juros, compre o nosso curso Toro de Ouro na newcursos.com.br. É o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. NIU cursos.com.br, tudo junto. Use o voucher Sexto Ouro e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$75. Vamos para o terceiro ponto. Afeganistão, o novo risco geopolítico do planeta. Essa semana também, né, manteve os receios com uma crise maior no Afeganistão. O Talibã tomou poder por lá. Os Estados Unidos saíram correndo de lá, todo atabalhoado. E o mundo avalia possíveis impactos desse novo cenário com receios por terrorismo, medo de terrorismo, e uma nova onda de refugiados para a Europa. O pessoal vai fugir de lá, né? Fala que o presidente Joe Biden levou pedrada, um monte de pedrada nos Estados Unidos por causa disso. A popularidade dele caiu, foi para a mínima, desde que ele foi eleito. Quarto ponto importante desse nosso Sexto Ouro, os preços das commodities em queda. A semana veio consolidar a ideia de que o ciclo de alta dos preços das commodities, os preços das matérias-primas, né, pode ter chegado ao fim. E agora o mundo começa a desacelerar. O minério de ferro lá em Qingdao registrou um tombo, né, despencou 13,5% ontem, para o menor nível desde novembro. Esse ano está caindo 17% lá em Qingdao. Bom, a repressão da China sobre as siderúrgicas para que elas produzam menos aço, que usa minério de ferro na sua produção, contribuiu para que o minério despencasse, né? A China tem abertamente manipulado o preço do minério de ferro para baixo para controlar a inflação no seu país. E isso ferra com a gente, que a gente vende minério de ferro, tá? Bom, a China também é o maior importador de petróleo do mundo. E também tem culpa no cartório pela queda do preço do petróleo, que hoje tocou a mínima de 9 meses, tá? A China relatou uma queda no processamento de petróleo em julho para o nível mais baixo desde novembro. A China também está diminuindo a produção. Tudo que tem a ver com o petróleo está desacelerando para o preço cair também. Os chineses estão mexendo bem nas duas commodities mais importantes para o Brasil. Ai, ai, ai. Bom, para piorar, os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram, né, menos do que o esperado na semana passada. E isso, ou seja, se tem mais, né, o preço cai mais também. Bom, a alta do dólar também pesou nas commodities, que ficam mais caras e os países passam a comprar menos. Né? Lembra que a gente falou que o DXY subiu? Com o dólar subindo no mundo inteiro, o preço das commodities sobe, o pessoal compra menos. Ou pelo menos diminui o ímpeto de compra. Bom, você dá de concordar comigo que dá menos vontade de comprar as coisas quando algo fica mais caro, não é mesmo? Bom, quinto ponto importante aqui desse sexto, Roberto Campos Neto, o gigantesco presidente do nosso Banco Central. Essa semana ele fez um bico de bombeiro, tá? O Banco Central teve em destaque essa semana, tá? Por um lado, os cavaleiros do Banco Central saíram para escutar os economistas e saber o que eles estavam achando da inflação. Os meus colegas que participaram dessas reuniões disseram que o Banco Central está muito preocupado com a alta dos preços. Isso é uma boa notícia. Além disso, o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, falou 2 vezes e ajudou a acalmar os ânimos. Por isso que eu brinquei que ele fez um bico de bombeiro. Embora o mercado tenha questionado por que o Banco Central não atuou no câmbio, né, quando a moeda subiu, porque tocou R$ 5,45.
95 centavos. O dólar, assim que o dólar superou os 5,30, já começaram as especulações de quando o Banco Central ia anunciar leilões no câmbio. Mas isso não aconteceu. Eu quero lembrar a todos que questionaram que o Banco Central só deve intervir no câmbio quando ele oscilar muito sem volume. Ou seja, se ele está num lugar que não deveria estar. O câmbio, gente, é livre. Esse é um dos pilares da nossa economia. O câmbio tem que ser livre, desde que tenha as forças corretas em ambas as pontas, compradora e vendedora. E o Banco Central só deve intervir com leilões se tiver um salto no vazio, por assim dizer, né? Por exemplo, se sobe a ponta vendedora e ele sobe sem parar, salta 10 centavos, nesse caso o Banco Central tem que entrar vendendo sim, para ajudar na liquidez. O Banco Central tem feito um excelente trabalho. Parabéns, senhor Roberto Campos Neto e equipe. Aliás, o Roberto Campos Neto afirmou que o governo pode dissipar parte do ruído, né, que o mercado tá ouvindo, explicando de onde vai vir o dinheiro para aumentar os programas sociais, por exemplo. Campos Neto também deu a entender que tão logo a discussão em torno do do Bolsa Família e a situação fiscal seja resolvida, os ruídos vão acabar. Ele também falou que o Banco Central vai fazer o que for necessário para manter a inflação dentro da meta. Sexto ponto, e não menos importante, tensões políticas e fiscais. Agora que o governo descobriu que a conta dos precatórios para pagar em 2022 é bem mais salgada do que imaginado, são 90 bilhões de reais, o receio com o rompimento do teto dos gastos passou a incomodar muito mais. O ministro Paulo Guedes disse que sem o aval da PEC dos precatórios para parcelar essa conta, pode haver uma parada dos serviços, um shutdown aqui no Brasil, tá bom? O governo vai ficar sem dinheiro para pagar os salários, as coisas, tudo que for serviço não vai ter. Também não teve acordo e a votação da reforma do imposto de renda foi adiada de novo. E a pesquisa eleitoral da XP, com dados negativos para o governo, também deu o que falar e contribuiu para o sentimento negativo. A sensação é que foi acionado o modo eleitoral e isso traz incertezas. A crise institucional entre o Executivo e o Judiciário também seguiu gerando desconforto. E para a semana que vem, a agenda local inclui o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial que o Banco Central utiliza para decidir a nossa taxa Selic. E também vai sair o CAGED, os dados do emprego com carteira assinada. Lá fora, os destaques são para as prévias dos PMIs de agosto, que medem as temperaturas das economias. E que, por isso, eu acho que são os indicadores econômicos mais bonitos que tem. Nos Estados Unidos, a gente vai ter também o PCE, o índice de inflação que o Banco Central usa como referência para decidir os juros deles lá. Além disso, a gente vai ter o evento da Expert, o maior evento financeiro do mundo, que começa terça-feira e vai até quinta-feira. É o evento da XP, empresa que eu sou sócio com muito orgulho. O Michael Bloomberg vai falar, o Pepe Guardiola, a Hillary Clinton. Esses são alguns dos convidados. Bom, olho nas entrevistas do De Frente com o Touro, que é o meu painel. Também vai ter outra, vou conversar com o escritório, assessores da XP, vai ser muito legal, tá? Uma das minhas entrevistas, por exemplo, é com o super Gilson Finkelstein, o CEO da B3. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera e agora tenham um lindo fim de semana em família. Eu tô indo pra nossa linda Florianópolis, em Santa Catarina. Boa noite e um beijo no coração de todos vocês. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!